Pessoal, é o seguinte, aqui eu vou só dar uma rápida passadinha aqui nesses advérbios aqui, tá bom? O Present Perfect, só para dar um recapitulado, porque vocês viram sobre o Present Perfect anteriormente, ok? E o Present Perfect, por si só, ele não precisa do ever, do never, read, yet, ok? Você pode usar o Present Perfect sem esses advérbios, como nós fizemos anteriormente. O Present Perfect, ele é o quê? Ele junta, é a junção do have, olha só, estou marcando aqui, ó, com o verbo principal no passado, ok? Igual aqui, ó, I have been to Italy, certo? Olha só, eu estive na Itália. Só que eu quero dizer que eu nunca fui na Itália. Então, o que eu coloquei aqui? Never. O never é uma negação do ever. Ever significa o quê? Ever significa já. Em algumas situações ele vai significar já. Em outras ele vai significar ainda. Mas quando eu coloco never, never significa nunca. Ou seja, não já. É uma negação do já. Então, nunca. Tá? Então, a maioria dos advérbios, você vai colocar ele entre o verbo auxiliar have e o verbo principal no passado. Ok? Então, se eu tirar o never daqui, tirei o never, como vai ficar? I have been to Italy. Ou seja, eu estive na Itália. Ok? Agora, se eu coloco never, fala eu estive nunca na Itália. Mas é só que no português a gente inverte, né, para ficar mais adequado. Então, eu nunca estive na Itália. Então, never significa nunca. Ok? E sempre vai vir nessa posição, entre o verbo auxiliar have e o verbo principal no passado. Ok? A mesma coisa com ever. O ever, ele significa já. É o contrário do never. Tá? Só que ele pode ser usado em perguntas. Geralmente, assim, por exemplo, observa só. Eu vou fazer a pergunta em português para você entender qual que é a finalidade desses advérbios. Eu posso perguntar assim para você, ó, você esteve na Inglaterra? Entendeu? Então, assim, eu estou perguntando se você esteve na Inglaterra. Não importa quantas vezes, entendeu? Eu só quero saber se você esteve lá. Agora, se eu quero saber, assim, se eu falar assim, ó, você já esteve na Inglaterra, então eu quero saber se alguma vez você foi lá. O que, em outras palavras, se você sequer conhece a Inglaterra. Entendeu? Então observa que o ever ele dá essa ideia de já no sentido de enfatizar, entendeu? Eu quero saber se você já esteve na Inglaterra. Eu não quero saber se você esteve uma vez ou outra. Eu quero saber se você já esteve lá alguma vez, ok? Certo? E essa é a função do ever. Então, se eu colocar assim, ó, se eu tirar o ever daqui, observa aí na sua tela que eu estou apagando, é o mesmo material que você tem aí, tá? Eu tirei o ever. Então vai ficar Have you been to England? Ou seja, você esteve na Inglaterra? Agora, se eu colocar o ever, como vai ficar? Se eu colocar o ever, fica você já esteve na Inglaterra? Certo? Então, essa é a finalidade do ever. Tá? E você vai usar ele em perguntas, como eu já mencionei aqui, certo? Olha aqui, ó. Has she ever met the Prime Minister? Certo? Nesse caso é has em vez de ever, reexplicando isso de novo, porque se trata de um sujeito na terceira pessoa. She é ela. Tá? Então, quando for he, she, it, o sujeito for he, she, it, ou equivalente, a terceira pessoa, então vai ser o has, certo? Fora isso, vai ser sempre o have, tá bom? Olha só, has she ever met the Prime Minister? Ou seja, ela havia conhecido o primeiro-ministro? Aí o ever deu a ideia do quê? De já. Ou seja, ela já havia conhecido o primeiro-ministro? Ou seja, coloca uma ênfase na pergunta, certo? Você vai usar também o have não, desculpa, o ever
no caso assim, de perguntas negativas, certo? Have not they ever been to Europe? Só que quando você usa o ever em pergunta negativa, geralmente ele toma ele é traduzido para a nossa língua como ainda, em vez de já, certo? E na nossa língua nós colocamos ele no final, né, da frase, em vez de no meio. Só que na língua inglesa é assim, ó, have not. Então, have not quer dizer o quê? Não, está negando, certo? They ever, ou seja, eles já haviam estado na Europa, tá? Só que como a pergunta está negativa, então eles não haviam estado na Europa ainda, ok? Lembrando que esse ever, esse ainda aqui no final, ele aparece, por quê? Por causa desse ever aqui. No inglês, a gente sempre vai colocar o ever aqui, entre o have e o verbo principal, no passado. Mas quando você traduz para o português, ele vai para o final, senão não faz sentido a frase, tá? Então, ainda. Lembrando que, por que ficou ainda em vez de já? Ficou ainda em vez de já, porque a pergunta, a frase é negativa, ok? Que nós temos outro exemplo, tá? Have not you ever eaten Chinese food? Ou seja, você não havia comido comida chinesa ainda? Certo? Está enfatizando. Se eu não colocar o ever, se eu apagar o ever daqui, vai ficar have not you eaten Chinese food? Ou seja, você não havia comido comida chinesa? Então eu não teria o ainda. Agora, quando eu coloquei o ever, aí eu coloco ainda. Então a frase fica mais enfática. Ainda? Entendeu? E aqui tem outras ocasiões, ó, tá? No caso, assim, em orações negativas com o padrão nothing, quando você usa o nothing e o nobody, certo? Nothing significa nada, nobody significa ninguém, tá? Então, nobody has ever said that to me before. Ou seja, ninguém havia me dito isso antes. Então, o ever aparece aqui entre o has e o verbo principal no passado, ok? Lembrando que o ever ele serve o quê? Para dar uma enfatizada na frase, certo? Igual que é o nothing. Nothing significa nada. Nothing like, nothing like this has ever happened to us. Nada disso havia acontecido antes, certo? Eu posso colocar um ainda aqui, ó. Nada disso ainda, porque já que nós temos aqui o ever, nada disso ainda havia acontecido antes, para enfatizar ainda mais a frase, certo? Então você está dizendo que nada disso havia acontecido, mas você quer colocar uma ênfase maior, então você coloca o ever, que aí nesse caso vai dizer o quê? Ainda, ok? Com a expressão the first time, você vai usar o ever também. Olha só, it's the first time that I have ever eaten snails. É a primeira vez que comi caracóis. Então o ever está aqui com uma forma de enfatizar, certo? This is the first time I have ever been to England. Ou seja, essa é a primeira vez que estive na Inglaterra. Tá? Então o ever está aqui, ó, mesmo que quando você traduz para a frase não aparece o já ou ainda, o que você tem que entender é que o ever e também o never, ou seja lá qual for eles estão aí para intensificar, para enfatizar algo que já aconteceu ou que nunca aconteceu ou que não aconteceu ainda, certo? O never nós já falamos, o never é a negação do ever, ou seja, nunca, significa nunca, tá? Vai vir sempre na mesma posição. A read significa também já ou ainda, depende da frase, certo? Qual que é a diferença? A diferença é que o read você vai utilizar num período anterior ao presente, mas não especificado, e sugere que não é necessário mais repetir a ação. Olha o exemplo aqui, ó. I have already, quer dizer, eu já havia. I have already drunk 3
coffees this morning. Ou seja, eu já havia tomado 3 cafés esta manhã. Então ele está dizendo que tomou 3 cafés pela manhã. Não falou exatamente quando, que horas. Mas a frase dele sugere o quê? Sugere que não precisa mais tomar café. Então, por esse contexto, nós vamos usar o already. Certo? Por quê? Porque está falando de algo no passado e que não precisa fazer de novo. Então, already, eu já. Entendeu? É diferente dos outros. Você pode ver que os outros nós damos o ever, significa já também. Só que não é aquela coisa assim, você já foi na Itália? Não quer, então não precisa vir de novo. Não é isso. Agora aqui já é assim. No already já funciona dessa forma. Tá? Olha o outro exemplo. Ó. Don't write to John. I have already done it. Ou seja, não escreva para o João. Eu já havia feito isso. Certo? Então, o already, por que colocamos o already em vez do ever? Porque o already significa o quê? É algo que já aconteceu que não precisa fazer de novo. Certo? É nesse aspecto. Ok? E ele também é utilizado em perguntas. Ó. Have you already written to John? Você já havia escrito para o John? Certo? Ou seja, a mesma coisa. Tá? E observa, se você já escreveu, não precisa escrever de novo. É uma pergunta, mas tem a mesma conotação. Ó, has she finished her homework already? Ela já terminou o seu dever de casa? Ou você pode colocar assim, ó, não, é desse jeito mesmo. Ela já terminou o seu dever de casa? Ok? O already, às vezes, pode vir no final, como você está vendo aqui, ó. Ele pode vir tanto aqui entre o have e o verbo principal no passado, que é o normal, mas ele também pode ser colocado no final. Ok? Already pode ser inserido antes do verbo principal, como nós falamos aqui, ou no final da frase. O yet significa o quê? Yet é utilizado em orações negativas e interrogativas, de modo a significar não, no período de tempo entre o antes e o agora. Ou seja, não até agora, incluindo agora, certo? Yet é geralmente inserido no final da frase. Tá? Ó, have you met Judy yet? Você já havia conhecido a Judy? Certo? Ou seja, antes de agora. Né? I haven't visited the Tate Gallery yet. Não é uma pergunta, né? Deixa eu ler de novo. I haven't visited the Tate Gallery yet. Ou seja, eu não havia visitado o Tate Gallery. Aí você pode colocar ainda. Por quê? Porque a frase ficou negativa, né? O haven't. Esse aqui, ó, significa não. Esse tracinho e o T aqui, ó, é o not comprimido, ok? Então seria assim, I have not visited. Tá? Então, como a frase ficou negativa, o yet tomou o sentido de ainda. Ou seja, eu não havia visitado, certo? Olha esse outro exemplo. Has he arrived yet? Ela já chegou? Tá? Ó, they have not eaten yet. Ou seja, eles não comeram ainda. Não confunde yet com already, né? Que o already é que nós falamos. Ó. Você vai usar o already quando se referir a algo que está no passado e que não precisa mais fazer, não precisa se repetir mais. O yet já é outro contexto. Não está falando de nada que não precisa repetir mais. Só está falando de algo no passado, mas que tanto faz repetir ou não repetir, certo? E como eu já passei pelos exercícios, aqui você vai preencher. Você vai preencher as lacunas com o advérbio que você acha que melhor combina. Eu ia colocar aqui, mas acabei não colocando a tradução. Então você pode pesquisar aí no seu celular, aí no Google, a tradução, tá bom? Para você ver mais ou menos o contexto, para você ter uma ideia de qual vai ser o que você vai colocar aqui, ou ever, ou never, ou read, ou yet, ok?
e aqui você vai assinalar a que você acha que é correta, tá bom? Amanhã sai um próximo vídeo do restante, do restante do conteúdo.